Olá, mulheres empoderadas. Nós estamos lendo o livro Sem Rivais, da Lisa Beverly, da editora Chara. Nós estamos no capítulo 6, áudio 25. As ameaças dos líderes religiosos. Quero abrir este tópico do preconceito de gênero voltando a uma época quando a igreja era recém-nascida. Estava viva e crescente após a ressurreição de Cristo e havia um derramar do Espírito de Deus tanto sobre os filhos quanto sobre as filhas. O evangelho estava sendo liberado tanto em palavras quanto em ações, enquanto a ressurreição de Jesus era proclamada. Em pânico, líderes do templo, na tentativa de acalmar a tempestade, prenderam Pedro e João, quando um homem aleijado há 40 anos foi curado por eles. Eles os chamaram de volta e os advertiram a não mais fazer menção ao nome de Jesus, nem ensinarem seu nome. Atos 4, versículo 18. O eles, nessa passagem, se refere aos líderes religiosos daqueles dias. Pedro e João são aqueles que foram severamente advertidos. Esse milagre, a cura de um homem aleijado, aconteceu em nome de Jesus, deixando bem aberta uma porta para pregar sobre Cristo, o Salvador ressurreto. Os líderes judeus se viram entre a cruz e a espada, porque não havia como negar a cura desse homem aleijado. Então ponderaram entre eles: a esta hora, todos na cidade devem saber do milagre, e que eles estão por aí, por trás disso. Não há como refutar. Para que isso não vá adiante, temos de ameaçá-los, para que eles não mencionem o nome de Jesus a mais ninguém. Atos 4, versículo 16 e 17. Versão A Mensagem. Todos nós sabemos que ameaçar esses dois discípulos não iria funcionar, a não ser para gerar justamente o efeito contrário, e, na verdade, fortalecer sua decisão. Eles os chamaram de volta e os advertiram a não mais fazer menção ao nome de Jesus, nem ensinarem seu nome. Mas Pedro e João reagiram. Decidam os senhores se é justo aos olhos de Deus ouvir a ele ou a vocês. Nós não temos dúvida. Não podemos nos calar a respeito do que vimos e ouvimos. Atos 4, versículo 18 a 20, versão A Mensagem. Para Pedro e João, os líderes religiosos poderiam continuar argumentando entre eles, por quanto tempo quisessem, que não iriam pará-los. Eles perceberam que tentar convencer esses líderes seria um exercício em vão. Então, os discípulos não tinham escolha a não ser continuar ensinando e pregando o que eles sabiam ser verdade. Esses homens entenderam que há vezes em que o silêncio se iguala à desobediência. Essas ameaças ecoam em nossos ouvidos ainda hoje. Os que a recebem são um pouco diferentes agora. Não é mais uma ordem isolada dada por líderes religiosos a pescadores galileus sem instrução. As ameaças cresceram e tomaram a forma da pressão cultural do mundo. Ela soa diferente agora, mas o objetivo é o mesmo. Nosso mundo secular irá permitir que você fale sobre Deus e seja tão espiritual quanto gostaria, contanto que você não use o nome de Jesus. E apesar de não ficarmos surpresos quando a esfera secular bloqueia o ensinamento e a pregação sobre Jesus, quando a igreja obstrui seus membros e silencia suas vozes. Bem, essa é uma situação completamente diferente. Por mais de 2 milênios, líderes religiosos têm limitado e às vezes proibido milhares de filhas da igreja de pregar e ensinar em espaços sagrados sobre o seu governo. Leia Atos 4, versículo 18, novamente. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Atos 4, versículo 18. Enquanto eu meditava nesse versículo, ouvi o Espírito Santo sussurrar. Um número excessivo de filhas que eu chamei e capacitei pelo meu Espírito a ministrar foram contidas e impedidas pela igreja de exercerem seu chamado. Você já deve ter ouvido líderes religiosos dizerem: as mulheres podem ensinar a outras mulheres, mas não aos homens. Ou, as mulheres podem compartilhar, mas não pode haver pregação. E ainda, as mulheres podem liderar, contanto que seja fora da igreja.
Essas ameaças dissimuladas parecem ser mais razoáveis, mas o resultado é o mesmo: o evangelho é contido. As mulheres que têm uma fé ousada são rapidamente rotuladas de agressivas. As mulheres que são confiantes em Deus são confundidas como ambiciosas. E ainda assim, a pergunta diante de nós é a mesma levantada por Pedro e João. É correto, à vista do Senhor, dar ouvidos a homens em vez de obedecer a Deus? E o que Deus instruiu a ambos, filhos e filhas, a fazerem? Encontramos a resposta nas palavras declaradas por Jesus antes de subir aos céus. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e em alguma coisa mortífera beberem. Não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Marcos 16, do versículo 15 ao 19. Essa ordem foi dada a todos os que creem. A grande comissão é uma permissão. Ela não requer um prédio ou uma organização. E esse mandato inclui ambos os gêneros. Em Cristo, todos são chamados e liberados a declarar as boas novas de Deus. A partir do momento que conhecemos a liberdade e a verdade de Deus, não devemos nunca permitir que as ameaças nos silenciem. Obedeça ao seu rei. Deus é o nosso altíssimo e santo rei. Nosso rei a comissionou e a capacitou. Ele pediu que você falasse com seu povo em seu nome. Sendo assim, como você poderia de alguma forma permitir que aqueles que lideram sobre o governo do rei a detenham? Cada uma de nós deve ser uma declaração viva e atuante de Marcos 4:10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Se obedecer aos súditos do rei significa desobedecer ao rei. Então, seu problema é com o rei. Temos um exemplo de como lidar com isso em Ester. O rei da Pérsia não havia chamado Ester, e o estatuto da corte a proibia de ir diante dele. Mas Ester entendeu que obedecer aos parâmetros do rei significava desobedecer a Deus. Ester temeu a Deus mais do que temeu a desaprovação das pessoas, e ela foi até ele. Ela estrategicamente se aproximou do rei, mas não ousou permanecer em silêncio quando tantas vidas estavam em jogo. Acredito que no nosso mundo hoje não é muito diferente disso. Muitas filhas estão escondidas em lugares e circunstâncias estratégicas. Algumas estão agora mesmo em jejum e oração junto com as suas irmãs, vigiando e esperando o momento certo para intervir e interceder. Ao dizer isso a você, mulher, não estou defendendo que você se rebele contra seu marido ou líderes da igreja. Tenho a esperança de aumentar sua consciência de que existe um inimigo bastante real que não ficará satisfeito em simplesmente calar você. Ele está atrás da sua vida e da vida dos seus filhos. Esta é a hora da verdade. Se seu marido a proibisse de compartilhar o evangelho, você obedeceria a ele? Não estou falando sobre subir no púlpito no lugar do pastor ou falar publicamente. Eu estou perguntando: você é completamente livre e capaz de ser uma testemunha? Você está pronta para dar uma resposta, orar ou discipular uma mulher mais jovem? John e eu conversávamos recentemente sobre essa questão. Ele me perguntou por que tantas mulheres parecem buscar desculpas para se esquivar de serem embaixadores de Jesus. Eu disse que acredito que algumas delas simplesmente estão com medo da retaliação. Isso aconteceu na mesma semana na qual me sentei ao lado de um homem no avião, e ele me disse que eu havia sido chamada por um termo depreciativo pelas costas. E eu respondi: e pela frente também.
Não é tempo para os fracos de coração ou sensíveis. É tempo de guerra contra aqueles que carregam a imagem de Deus, tanto homens quanto mulheres. A última coisa que devemos ser pegos fazendo é lutar entre nós mesmos. Dito isso, eu realmente penso que algumas mulheres precisam enfrentar essa conversa. Elas devem ter sido ensinadas que submissão é silêncio e não sabem que Deus mudou o nome delas. O que Deus está querendo que você faça? Existe uma jovem mãe que precisa do seu discipulado? E que tal receber um grupo de oração ou estudo da Bíblia em sua casa? A submissão divina honra nosso marido enquanto obedecemos a Deus. Outras mulheres estão com medo de suas habilidades, porque ninguém nunca as ensinou como administrá-las. Todas nós vemos ou somos mulheres com comportamentos medianos. Não estou dizendo isso aqui porque eu quero ser dura com você, mas porque eu não sei como me fazer ser ouvida. A necessidade de aprendizagem é acentuada porque até pouco tempo atrás as mulheres deste mundo eram poucas e andavam dispersas. A resposta não é a eliminação da voz feminina, é a educação das mulheres. Se eu não tenho a permissão de crescer, não irei crescer. E se eu não crescer, não abrirei espaço para outras crescerem. Nós iremos permitir que nos rotulem como mulheres furiosas? Ou iremos adquirir sabedoria para que as filhas com a palavra do Pai em sua boca possam falar? Aquelas com uma parte da resposta devem ficar em silêncio. Devem? Deus proíbe isso? Devemos estar ativamente treinando nossas filhas na santidade e na obediência. E para aqueles que perguntam como devemos enxergar 1 Pedro 3, que diz que as mulheres precisam ser mansas e de espírito calmo, eu concordo plenamente. E tenho exemplos de como ser mansa na vida de Jesus e de Moisés. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, versículo 3. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, versículo 29. Tanto Jesus quanto Moisés foram modelos de mansidão, um exemplo para seguirmos. Alguns dos nossos problemas com gênero são simplesmente tolos. Eu não pergunto a John se posso estar com os meus amigos, e ele não me pergunta se pode jogar golfe. Eu não pergunto a John se posso falar de Jesus para alguém em uma loja, ou se posso pregar aos jovens em nossa igreja local. Nós consultamos um ao outro sobre coisas que afetam a nós dois e a nossa família, mas não sobre como administrarmos nosso dia. Se formos falar um com o outro sobre todas as pequenas coisas, seria exaustivo, e ele confia em mim e eu confio nele. Eu sou uma esposa e não uma criança. Vivemos em uma época em que muitas pessoas são prisioneiras do medo. Elas precisam da esperança da glória que você carrega em seu coração. Por fim, devemos culpar a nós mesmas pela nossa desobediência à comissão de Jesus. Sim, outros podem nos fazer tropeçar e pecar, mas a desobediência ao nosso rei é, no final das contas, uma escolha nossa. Assim como nossos irmãos, Pedro e João, nós, irmãs, precisamos caminhar na plenitude da maravilha de Cristo. E isso significa que, assim como eles, não podemos ficar quietas sobre o que temos visto e ouvido.